Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem está falando é o professor Bruno da disciplina de arte. Vamos para mais uma aulinha de arte hoje? Vamos lá! Bom, na nossa aula passada a gente estava falando sobre fotografia, esse universo fantástico do universo da fotografia. Mas não deu tempo da gente falar sobre todos os aspectos do campo fotográfico. Então na aula de hoje a gente vai continuar o que a gente começou na aula passada. Nós vamos falar nessa aula de fotografia artística, que envolve, além da fotografia profissional, reflexões sobre arte, conceitos de arte, e aqui tem alguns artistas que misturam outros elementos com a fotografia, como por exemplo o desenho. Vamos lá? O nosso primeiro artista a utilizar como exemplo é o artista francês Ben Heine. Ben Heine utiliza o processo fotográfico profissional, ele procura uma paisagem, um objeto, um animal para tirar essa fotografia e ele mistura elementos de desenho. Olha só que bacana! Aqui você tem uma fotografia profissional do que seria uma galeria, um museu de arte e o artista está segurando um papel desenhado por ele mesmo, então tem um desenho neste recorte de papel, na qual esse desenho interage com a fotografia, como se ele estivesse completando esse pedaço que o papel está ocupando. É uma coisa bem curiosa, bem interessante, não acham? Olha só esse outro trabalho aqui. Esse outro trabalho pega uma paisagem urbana e ele traz um elemento mais caricato, um pouco mais infantil, que lembra um pouco a relação de histórias em quadrinho, não é verdade? O próximo trabalho aqui é uma paisagem urbana também. Você tem a continuação de uma estrada aqui, né, pelo desenho que ele fez, uma pessoa cega. Tem um pouquinho aqui de caricato, de história em quadrinho, por exemplo, tem um bueiro aberto e a pessoa cega está indo para lá. Tem um pouco de história em quadrinho dentro da percepção do artista, um pouquinho de cômico na concepção do artista, né? E essa última imagem que eu estou mostrando para vocês, tem aqui, traz um passarinho com um fone de ouvido, ouvindo um radinho e um outro passarinho ali na frente. Esse artista ele já faz mais de 8 anos que trabalha com esse tipo de produção, já fez centenas de fotografias que envolvem desenho. Então eu vou propor para vocês o seguinte, eu vou deixar um tempinho para a gente fazer um exercício, uns 10 minutinhos é o suficiente. Se não for o suficiente, depois que terminar a nossa aula, você pode completar, não tem problema nenhum, não tenha pressa. A primeira coisa que tu tem que fazer é o seguinte, você vai para a janela da tua casa. A gente está em tempos de pandemia, então a gente não pode ficar circulando por aí, certo? Então é só no redor da sua casa. Observa a paisagem que tem na janela da sua casa, a rua da frente, ou mesmo a casa do vizinho, seja lá o que for. Observa. Pegue um pedaço de papel, um recorte de papel do seu caderno de arte ou uma folha sulfite e fique observando, assim como o artista, o papel, e veja o que é que você pode completar naquele pedacinho de papel que faça uma interação com a paisagem que você está olhando, igual o artista faz. O que você pode fazer ali? Então eu vou pedir para que você olhe a paisagem, pegue o pedaço de papel e imagine o que pode ser interagido e desenhe. Faça um desenho, pode ser caricato, meio história em quadrinho, não precisa ser algo super realista, nem todo mundo tem aptidão para desenho, nem todo mundo gosta de desenhar. Então faça um desenho bem tranquilo, certo? E depois tenta encaixar ele com a paisagem e tira uma fotografia com o celular, hein? Vamos lá? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo? Bora lá! Bom, não é só o artista francês que teve essa ideia de modificar uma fotografia através de desenho. Muito antes, até mesmo desse artista nascer, nós tínhamos um brasileiro chamado Geraldo de Barros, que ele tentou modificar algumas fotografias em preto e branco utilizando o desenho. Elas são bem diferentes do artista Ben Heine, do artista francês. O artista francês ele trabalha com uma brincadeira, é cômico, traz um caráter de quadrinho. Já o Geraldo de Barros, ele traz um desenho um pouco mais desproporcional, ele tenta trazer um pouquinho de uma arte da época,
que era uma arte que era chamada parte do modernismo, né? Uma arte que tinha um estilo da época, né? Então, é bem diferente do que a gente viu. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma foto aérea de algum lugar e você tem um registro que ele fez de um desenho em cima dessa fotografia. Assim como a gente também aqui tem esse rabisco que ele fez com a ponta seca, provavelmente um buril, alguma ponta seca de algum metal que fez com essa alteração em cima da fotografia, certo? Essas fotografias de Geraldo de Barros foram expostas em museus, em galerias, em exposições, como de fato uma arte deve ser exposta, certo? Bom, aqui nós vamos falar de um outro artista. Nesse caso, não é necessariamente desenho. Esse cara aqui, ele vai muito além. Ele vai muito além. O Vic Muniz é um carioca e ele trabalha com diversos elementos. Primeiro, ele escolhe o lugar, escolhe o tema, escolhe as pessoas que ele vai fazer esse trabalho fotográfico e tenta extrair deste local, dessas pessoas, algum significado. Por exemplo, houve um momento em que ele visitou um aterro sanitário no Rio de Janeiro e nesse aterro sanitário muitas pessoas trabalhavam lá em condições bem precárias, condições bem desfavoráveis. E ele pediu para essas pessoas a autorização de fazer retratos. Tá? E ele conseguiu fazer esses retratos. A gente vai ver daqui a pouco, né, depois desse slide, a gente vai ver o resultado desses retratos. Tá? Primeiramente, só para ter um exemplozinho, vamos lá. Só para ter um exemplozinho de como ele altera as coisas. Aqui a gente tem, por exemplo, a Mona Lisa e tem uma releitura dele da Mona Lisa, na qual ele utilizou, por exemplo, a geleia e uma pasta de amendoim e tirou a fotografia desse trabalho. A fotografia do trabalho plástico dele é a obra final, o que é exposta no museu, o que é exposto na galeria, é esse resultado fotográfico. Mas voltando a falar lá do aterro sanitário, aqui você tem, por exemplo, uma fotografia muito imponente, muito forte, de uma das pessoas que trabalhavam nesse aterro sanitário, catando lixo, separando lixo. E depois que ele pegou essa fotografia, ele foi num grande galpão, um ateliê dele, um grande galpão, e pegou os lixos daquele aterro, certo? E começou a montar no chão deste galpão, com os lixos, a fotografia desta moça. Então vejam que interessante. Ele pega a fotografia da pessoa, tenta pegar o significado da existência dela, alguma coisa simbólica, e utiliza como matéria-prima para criar uma composição. Vejam só essa foto em uma outra fotografia que envolve lixo também, só que de um outro ângulo, para vocês entenderem a proporção do tamanho deste processo artístico, desse procedimento artístico. Então, ó, diversos pneus, pedaços de plástico, poeiras, tampinhas de garrafa, tudo para criar uma composição, trazendo um significado, certo? E essa última fotografia que eu estou mostrando para vocês de Vic Muniz é uma série extremamente premiada dele chamada Children Sugar, Crianças de Açúcar, assim dizendo, né? Em uma das suas viagens, ele visitou um local no Caribe onde tinham algumas crianças que eram forçadas a trabalhar por questões de necessidade, de sobrevivência, envolvendo o açúcar, a cana-de-açúcar. Ele pediu permissão para tirar a fotografia dessas crianças, ele tirou a fotografia das crianças, elas autorizaram, os seus responsáveis autorizaram. E ele fez novamente aquele processo de significância, de dar significado, simbologia, né? Ele pegou a fotografia e começou a usar o próprio açúcar que as crianças fizeram, né? que as crianças produziam, e com o açúcar ele produziu o retrato da criança. Né? Então vejam que simbólico que uma fotografia artística pode nos trazer. Você tem um retrato que vai ficar aí por centenas de anos, né? Dependendo das mãos que vão passando esse retrato, e ele traz a imagem de uma criança que desde pequena está sofrendo trabalhando, traz o produto na qual ela trabalhava e traz o significado da doçura que a infância dela está perdendo. Não é interessante
o como uma fotografia artística pode mexer com a gente, o significado que ela pode nos trazer, né? Esse outro artista aqui, gente, eu trouxe alguns artistas, para vocês conhecerem que a fotografia não é simplesmente clicar no botão, tem muito artista bom aí. Esse aqui é o Alexandre Sequeira. O Alexandre Sequeira, ele tem um outro campo de atuação. Os dois primeiros fotógrafos artistas que a gente viu misturavam, os três primeiros, né? Misturavam desenho, alguns elementos bem inusitados, como geleia, pasta de amendoim, lixo. Aqui, o Alexandre Sequeira, para ele tirar uma fotografia, ele tem que estar junto com as pessoas. Como assim? Tem uma experiência que ele fez no estado do Pará, em Nazaré do Mocajuba, o nome da cidade, na qual ele ficou nessa cidade por alguns meses, convivendo com as pessoas. Poucas pessoas viviam nesse lugar. Eles consumiam o que tinham para produzir, pescavam, quase uma aldeia, uma cidade pequena, bem pequenininha. E ali ele interagiu com as pessoas, foi convivendo, se tornou amigo delas, tá? E começou a ter esse lado afetivo. E tendo o lado afetivo, ele se sentiu mais confortável para começar a fazer os registros fotográficos, tá? E em um dos seus relatos, ele disse que uma pessoa veio falar para ele: olha, eu preciso tirar uma foto para questão de documento, você pode me ajudar? E ele decidiu fazer uma fotografia da pessoa. Depois que ele tirou essa fotografia, o resto da comunidade queria tirar foto também. Então ele começou a se tornar mais amigo, começou a entrar dentro das casas, tomar um cafezinho, conhecer a realidade dessas pessoas. Vamos ver o processo fotográfico dele? Olha só que interessante esse registro aqui. É um cemitério. Se vocês repararem aqui atrás, parece que está pegando fogo, mas não é um incêndio. São velas, são velas. No dia 2 de novembro, que é o celebrado Dia de Finados, nós temos a tradição de um ato solene ficar em pesar, algo mais triste, mais introspectivo, a gente fica mais quietinho, às vezes visita o cemitério onde um ente querido está lá, né? No caso da galerinha de Nazaré do Mocajuba, eles fazem diferente. No dia 2 de novembro, a cidade inteira vai para o cemitério e colocam essas velas e trazem comidas e se alimentam ali como se fosse uma noite festiva. Dentro de território brasileiro, a gente tem uma cultura diferente de como lidar com os dias de finados, né? Então, por ele estar mais próximo dessa realidade, de estar ali mais amigo deles, ele começou a perceber isso daí e começou a fazer o registro. Mas a sua obra-prima foram esses tecidos aqui. Esses tecidos, é sensacional. Ele fez uma troca com os moradores. Ele entrava dentro da casa deles, já amigos, né? Falava: você pode me dar essa cortina? Eu te dou uma cortina nova em troca. Não, mas o que você quer? Essa cortina velha? Não, eu quero. É uma coisa que significa a sua existência. Eu queria essa cortina, essa rede. E ele foi adquirindo esses tecidos em troca de tecidos novos, justamente. E depois, as fotografias que ele havia tirado, ele imprimiu nesses tecidos. Então ele colocou a existência daquela pessoa em cima do tecido que ela tinha, uma cortina, uma rede, e isso traz toda uma parte simbólica muito bonita. Isso foi exposto em diversos museus, diversas galerias, e essas fotografias, não a peça do tecido, a fotografia, essa composição aqui, ela está sendo vendida, leiloada em diversos cantos do mundo, e o dinheiro arrecadado vai para a vila, para a manutenção dessa vila, enfim, né? Então é um trabalho bem fantástico, né? Vamos passar rapidinho aqui que a nossa aula já está prestes a terminar. Vamos ver aqui mais alguns exemplozinhos. Vamos para essa artista, a Cláudia Andujar. A Cláudia Andujar, ela tem um preceito bem parecido com o Alexandre Sequeira, de ficar ali imerso dentro de uma comunidade. E o trabalho mais icônico dessa artista foi estar junto aos Yanomamis, uma aldeia indígena brasileira centenar, milenar, né? E ali ela conviveu, foi bem acolhida, ela fez diversos retratos. Mas o que mais me choca desses retratos, dessas fotos que ela fez, foi de um dos rituais
na qual os indígenas eles entram num transe psicodélico no meio da cantoria, no meio das danças, e ela deixou a câmera dela em alta exposição e o efeito que a câmera faz parece que nós que estamos vendo a fotografia estamos em transe junto com os Yanomamis. O resultado é sensacional. Aqui, vamos ver os retratos aqui, né? E olha só que bacana. Olha só o efeito durante o ritual de transe, como é que fica o ritual. Olha só essa fotografia, que magnífica. Olha só a movimentação, as luzes aqui como que ficam, né? É simplesmente magnífico. Ok? Meus queridos, agora a gente vai fazer um pequeno exercíciozinho. Essa imagem que vocês estão vendo, a gente já viu na aula passada, mostra um fotógrafo profissional conversando com pessoas com seus smartphones. Nessa atividade a gente vai responder esse pequeno questionáriozinho. Vamos lá. Tá? Vocês vão copiar no caderno de vocês e responder com suas próprias palavras. Primeira questão, será que ter celular nos torna fotógrafos profissionais? Segunda questão, a fotografia é uma linguagem artística? Como diferenciar uma fotografia comum de uma fotografia artística? Terceira questão, qual dos artistas mais te impressionou? Por quê? Vamos lá? Agora, para terminar a nossa aula, a gente vai fazer os nossos 2 quiz. Vamos lá? O nosso primeiro quiz. Qual das 2 fotografias é uma fotografia artística? A da esquerda ou a da direita? Vamos lá? Quem escolheu a da esquerda acertou. A da direita era a fotografia do fotojornalismo de Dorothea Lange, que a gente viu na aula anterior, ok? Segundo quiz, vamos ver se vocês conseguem adivinhar as palavras aqui para completar. Para definir como fotografia artística, a foto precisa trazer o quê? O que a foto artística precisa trazer? Precisa trazer reflexão. Ou simplesmente ter um caráter experimental, caminhando pelos campos da estética e das sensações. Meus queridos, então por hoje é só. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau!